Minha gente querida, bem-vindos, boa noite. Com muita alegria, com muita paz no coração, vamos começar as nossas leituras de hoje pelo livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. A frase é de André Luiz. Obrigação cumprida será sempre o nosso seguro de proteção mais valioso. Porque quando a gente está com as obrigações em dia, a gente fez tudo o que podia, todo o nosso melhor, deu de nós o máximo que pudemos, estamos protegidos. É a nossa segurança de proteção. E podemos ficar tranquilos. Com Deus no coração. Vamos então para o Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre obstáculos à reprodução no capítulo da Lei de Reprodução. Kardec perguntou: o que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em impedir a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. A gente pode interpretar esse impedimento quando a gravidez significa para a pessoa um obstáculo para a sua sensualidade, ou porque o corpo muda, porque os desejos também mudam, e toda a repercussão que tem isso após, quando se tem um filho. E isso, naturalmente, que demonstra a nossa preocupação com o corpo mais do que a nossa preocupação com o espírito, com a nossa alma. E como nós somos muito mais materialistas do que espiritualistas. E isso de vez em quando a gente vê mesmo, Essa preocupação com o corpo, com a matéria, com a aparência, está cada vez mais em evidência também em nossos tempos. Bom, vamos então para o livro O Céu e o Inferno, falando sobre a justiça divina do ponto de vista do Espiritismo. E a gente está lendo o prefácio. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas doutrinas sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas aqui é encarado de uma maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza, que demonstram não só o lado ilógico já assinalado 100 vezes, mas a impossibilidade material. Com as penas eternas, naturalmente, desaparecem as consequências que se acreditara poder tirar daí. A segunda parte encerra inúmeros exemplos apoiando a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Eles devem sua autoridade à diversidade de tempos e lugares em que foram obtidos, pois se emanassem de uma única fonte, poder-se-ia vê-los como produto de uma mesma influência. Eles a devem, além disso, à sua concordância com o que se obtém todos os dias, em toda parte onde há dedicação às manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito,
pois não há centro espírita que não possa fornecer um notável contingente deles. Para evitar repetições fastidiosas, precisamos fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo, em que todas as palavras têm seu alcance para todo aquele que meditá-las com atenção, pois de cada ponto jorra uma luz sobre a vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo desenrola-se aí sob todos os seus aspectos como um vasto panorama, cada qual extrairá daí novos motivos de esperança e de consolo, e novos apoios para reforçar sua fé no futuro e na justiça de Deus. Então aqui ele já faz um resumo desse livro. Primeira parte falando sobre as doutrinas e a segunda parte enumerando os exemplos que vão apoiar o pensamento espírita. E assim vamos para terminar as nossas leituras com a trovinha de Silva Lobato, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Conceito sábio da vida para os grandes e os pequenos. Toda pessoa tem mais quando precisa de menos. Vamos então para a nossa prece com uma mensagem do Espírito Onofre, do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. O mal e o remédio. A ignorância precisa de instrução e trabalho. A penúria, o remédio ao trabalho e assistência. Tristeza precisa de consolo, de trabalho. Angústia requer trabalho e paciência. O tédio, precisamos de abnegação e trabalho. Ofensa, trabalho e esquecimento. Se o mal é a calúnia, o remédio é o perdão e o trabalho. Tem obstáculo? O remédio é o trabalho e a diligência. Há tentação. Remédio é trabalho e prece. Na discórdia, o trabalho e a paz. Em caso de abuso, o remédio é corrigenda e trabalho. Se for fracasso, o remédio é trabalho e confiança. Na agressividade, precisamos de gentileza e trabalho. Para o cansaço, o remédio é o trabalho e renovação. Na perturbação, o remédio é calma e trabalho. Para o desequilíbrio, é o trabalho e a disciplina. E no desânimo, é otimismo e trabalho. Em toda dificuldade que se expresse como sendo mal, o remédio será sempre a atitude certa, com apoio no serviço. A terra é a nossa grande escola. O amor é o sol que sustenta e ilumina com a bênção da educação, mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. E aqui a gente vê como é importante a nossa atitude de sempre estar prontos para ajudar, para trabalhar pelo próximo, para dar o nosso melhor em todas as situações, com paciência, com estímulo, com coragem,
com perseverança, com renovação, com ânimo. Muitas formas de ajudar, mas principalmente e sempre estarmos prontos para servir aos nossos irmãos com o que temos de melhor em nós, com a nossa palavra, com o nosso conselho, com as nossas atitudes positivas, benéficas, com o nosso carinho, com o nosso amor, enfim. Sempre com amor, que é o que nos dá a certeza e a vontade de ajudar, de colaborar com os nossos irmãos. E se de todo não estamos tão próximos, ou não podemos, ou somos impedidos de realizar esse nosso desejo de servir, que as nossas vibrações façam esse trabalho, chegando até o nosso irmão necessitado, e assim podemos ajudá-lo a se harmonizar, a se equilibrar, a ajudar os espíritos protetores dele, os mentores, que imputam nele a mensagem de paz, de espírito, a mensagem de amor, a necessidade de lembrar que somos todos espíritos em ascensão, somos todos irmãos que estamos prontos para ajudar-nos uns aos outros e que juntos crescemos e nos movemos, nos evoluímos em direção ao nosso Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Criador, a Ti, Senhor, que está sempre conosco e que precisamos abrir o nosso coração para senti-lo tão próximo quanto estás de nós, tão acessível, que nos dá tanta força, tanta energia, nos acalma, nos apacienta e nos dá a coragem de viver e de retornar sempre pelo trabalho, para o serviço aos nossos irmãos. Que possamos, com o nosso amor, alcançar a todos os nossos irmãos necessitados, que se abram também, que abram seu coração, sua mente, seu espírito, para sentir a presença do Senhor. A sua luz, o seu amor, e assim nos abrirmos para receber as suas bênçãos, Senhor. E agradecemos por tanta vontade, por tanta bondade, por tanto amor, por tanta luz. Obrigada, meu Deus.
Que assim seja.